Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos resolver mais questões aqui focadas no INSS. Essa é a parte 3 de questões com resoluções CESP e SEBRASP sobre a Lei 8.112 de 1990, certo? Então, nesse vídeo especificamente, nós vamos resolver a questão 7 questões que são da prova de perito médico previdenciário. Essa prova aconteceu no ano de 2010. Então, nós vamos resolver essa prova aqui das questões específicas que tratam da 8.112 ou algo similar, né? Que nesse caso aqui a gente tem algumas questões que tratam da Constituição, mas que são muito similares ao que a gente já conhece aqui da 8.112, portanto vamos respondê-las também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. A gente tem essa primeira questão, a questão número 28, né? É possível a acumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos de profissional da saúde com profissões regulamentadas. Então, aqui está tratando sobre a acumulação de cargos, né? A acumulação remunerada de 2 cargos. E aí ele fala, né, também acerca de empregos privativos de profissionais de saúde, no caso dos profissionais que têm profissões regulamentadas, certo? Então, isso aqui é verdadeiro ou é falso, né? Essa é a questão aqui que nós estamos trazendo à tona. Eu já coloquei aqui, ó, uma definição para ficar mais fácil e prático da gente entender. Ó, a questão 28, ela tem a fundamentação no artigo 37 da Constituição Federal. Lembrando que, né, na 8.112 também fala que é proibida a acumulação de cargos, né, respeitada a Constituição, obviamente, né? Então, assim, existem alguns cargos que podem ser acumulados e outros que não. Então, o que a gente tem que entender aqui é o que a questão está colocando, né? Que é possível a acumulação remunerada de 2 cargos. A regra é que é proibido acumular cargos. Mas, né? Como tudo que a gente vê nas leis, a gente tem que ver. É proibido. Essa é a regra. Beleza, a regra é dizer que é proibido. Será que existe alguma exceção? Então, existe a exceção. Então, é sobre essa exceção que a própria questão coloca. De 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Será que esse exemplo aqui que a própria questão colocou, ela é uma dessas exceções que foram colocadas? Ó, lá no artigo 37 da Constituição Federal de 88, lá no inciso 16, fala que é vedada a acumulação remunerada de 2 cargos públicos. Ou seja, isso aqui é um fato, é proibido, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Exceto, e aí entra o que? Ó, a exceção. Exceto, o que é exceto? Quando houver, primeira coisa, compatibilidade de horários, né? Então, a primeira coisa, compatibilidade de horário. Se tem compatibilidade de horário, então a gente já abre a possibilidade. Opa, tem compatibilidade de horário. Será que qualquer um que tenha compatibilidade de horário pode, então, acumular? Então, já digo a você que não, certo? E a gente tem aqui, ó, o primeiro exemplo, na letra A, né, na linha A, de 2 cargos de professor. É possível acumular 2 cargos de professor. E aí tem uma ressalva, né? Não pode ser dedicação exclusiva. Ó, eu posso acumular. Hoje, atualmente, eu sou professor de dedicação exclusiva. Então, eu não posso acumular. Ah, mas lá na Constituição fala... Sim, mas ele fala o quê? Quando houver compatibilidade de horários. Se eu faço parte do regime de dedicação exclusiva, que está previsto lá na Lei 12.772, essa lei diz que eu não posso acumular, então, por mais que seja 2 cargos de professor, eu não posso. Mas agora que a gente já entra, né? A regra da exceção é que eu posso acumular 2 cargos de professor, salvo o caso do professor de dedicação exclusiva. Na linha B, a gente tem um cargo de professor e outro de técnico ou científico, né? Então, aqui também é uma outra situação que a gente tem, né? Quando a gente tem aqui essa situação, ó, um de professor mais um de técnico científico. E aí, o que é esse técnico científico, né? Que muita gente fica na dúvida. É qualquer técnico. Ó, esse técnico científico, ele pode tanto nível superior quanto nível médio, desde que tenha um técnico específico, um técnico de contabilidade, um técnico de enfermagem. Ah, mas só com enfermagem já entra também aí no outro caso que a gente já viu, que é o emprego na área da saúde, né? Mas esses técnicos, técnico de laboratório, esses técnicos que precisam de uma formação específica. Não pode ser aquele técnico que não tem uma formação específica, certo? Então, qualquer técnico que tem uma formação específica prevista na Constituição pode, certo? Então, a gente tem essa segunda situação e a gente tem ainda a outra situação, que são 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então, 2 cargos ou empregos, ele coloca aqui empregos privativos, né? Pode ser 2 cargos
E esse cargo pode ser na esfera pública ou emprego privativo de profissional da saúde, certo? Ele não está dizendo que esses cargos ou empregos têm que ser privativos, pode ser também na esfera pública. Então, né, tanto é que não faz nem sentido dizer se fosse somente privativo, porque nas empresas privadas não existe essa vedação, essa proibição de acumulação de cargos, né? Então, no caso a gente vai ter que são 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então, é possível também, tá bom? Então, a gente tem essas 3 situações, né? A gente sabe que é proibido acumular os cargos e que existe essa exceção que se houver compatibilidade de horário, né? Além da compatibilidade de horário, pode ser o quê? 2 cargos de professor, um de professor e um de técnico científico, ou 2 cargos na área da saúde. Pode ser um médico, um técnico, 2 médicos, 2 de técnico de enfermagem, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, né? Então, é possível, tá bom? Então, a gente tem essa situação aqui. E aí a gente fica, é possível, agora, né, na questão 28, é possível a acumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas? Isso aqui, sim, é possível. Aqui, a questão 28 está certa, está correta, tá bom? Então, 28, correta. Vamos para a questão 29. Olha aqui, ó. Questão 29. O prazo de validade de um concurso público é de 3 anos. Ó, pessoal, essa aqui é uma questão muito fácil mesmo. O prazo de validade de um concurso público é de 3 anos, podendo ser prorrogado por 2 vezes. 2 informações erradas aqui, né? Ó, o que é que a 8.112 fala? Ela fala que o concurso público terá validade de 2 anos. 2 anos. Então, esse primeiro ponto aqui já está errado, né? Que ele fala que são 3, podendo ser prorrogado uma única vez. Uma única vez. Então, né? A gente sabe que essa aqui está incorreta, está errada, né? Então, questão 29, errada, facinho esse aqui, né? Só você pegar aqui o embasamento lá na 8.112, também na Constituição Federal, né? Também tem os artigos lá que vão dizer basicamente a mesma coisa, uma vez que a 8.112, ela tem a fundamentação na Constituição Federal, tá? Então, essa aqui, 29, errada. Vamos à questão 30. Ao servidor que ocupe exclusivamente cargo em comissão, será aplicado o regime geral, será aplicado o regime geral de previdência social, certo? Ou seja, não vai ser o regime especial dos servidores, né? O plano de seguridade social para o servidor. Então, vai ser um regime diferenciado. Será, né? Então, ó, ao servidor que ocupe exclusivamente, ou seja, ele não participa de cargo de comissão e um cargo um cargo efetivo, emprego efetivo, né? Na administração pública, ele vai ter direito ao qual tipo de regime previdenciário, certo? Lá na 8.112, no artigo 183, ele vai dizer assim pra gente, ó, a União manterá plano de seguridade social para o servidor e sua família. Aí a gente já sabe, né? Quem é servidor? É a pessoa legalmente investida em cargo público. Tá lá no 8.112, lá no comecinho também na Constituição Federal. Aí você diz, mas a pessoa que tem cargo de comissão também é um servidor. Então, se a União manterá plano de seguridade social para o servidor e sua família, então ele, né, logo ele também proverá, ele manterá também, né, ele aplicará o regime geral de previdência social para esse servidor que está exclusivamente em cargo de comissão. Mas, no parágrafo 1º, olha o que é que fala aqui pra gente. O servidor ocupante de cargo em comissão, que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo, certo? Então, o servidor ocupante de cargo em comissão, ou seja, ele está em cargo em comissão, que não seja simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, não terá direito, olha aqui o que ele está dizendo para a gente, ó, não terá direito aos benefícios do plano de seguridade social, com exceção da assistência à saúde. Pessoal, então perceba aqui comigo o que é que acontece nessa situação. Ó. A gente viu aqui que, no caso, esse servidor em comissão não está simultaneamente ocupando o cargo ou emprego efetivo da administração pública, ele não terá direito ao benefício do plano de seguridade social, né? Somente a assistência social. Então, se ele não está no plano de seguridade social do servidor, ele vai participar do regime geral da Previdência Social. Ou seja, ele fala, o servidor que ocupe exclusivamente cargo em comissão será aplicado o regime geral de Previdência Social. Perfeito, né? Porque ele não vai participar do plano de seguridade social. Portanto, ele vai participar do regime geral de Previdência Social.
então a questão 30 está certa, tá bom? Vamos lá para a questão 35. A demissão ou a destituição, vamos dar um destaque aqui, ó, demissão ou a destituição do cargo em comissão por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, não incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Vamos aqui, pessoal. Existem algumas situações de demissão, né, ou destituição de cargo que elas só fazem destituir do cargo e outras que deixam a pessoa por um tempo, né, sem poder assumir um cargo público, e outras que você nunca mais pode assumir. Se você cometeu determinados atos, você nunca mais vai poder assumir um cargo público. Então, existem essas possibilidades, tá bom? E eu coloquei aqui para vocês, ó, o artigo 137, a gente está tratando aqui da 8.112, tá? Então, ó, lá no artigo 137, a gente vai falar sobre demissão e destituição de cargo em comissão. Olha aí. Existem duas situações, certo? Então, ó, a demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 117 dos incisos 9 e 11 incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Beleza, né? Olha aí. Essa demissão ou destituição de cargo em comissão, por infringir especificamente esses artigos aqui, ó, o 117, inciso 9 e inciso 11, vai fazer com que o servidor ele fique impossibilitado, né, que ele não consiga investir em cargo público federal pelo prazo de 5, e aqui tem um destaque, né, público federal, né, pelo prazo de 5 anos. E aí, né, será que valer-se do cargo, essa opção aqui que a questão coloca, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública, será que isso aqui entra nesses incisos? E aí eu coloquei aqui, ó. No artigo 117 ele fala que é proibido, né? E lá no inciso 9, o que é que ele fala? Ó, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outro em detrimento da dignidade da função pública. Ou seja, esse tópicozinho que ele colocou aqui é exatamente o que faz com que a pessoa fique com o prazo de 5 anos. Ou seja, isso aqui está correto, né? A 35 está correta, porque ele fala demissão ou destituição de cargo em comissão por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública, não incompatibiliza, desculpa, na verdade ele incompatibiliza, né? Ele fala que não incompatibiliza, então ele incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público pelo prazo de 5 anos. Então essa aqui está errada, né? A 35 está errada, né? Errada porque ele falou que não incompatibiliza e aqui a gente viu que ela incompatibiliza, certo? Então, questão 35 está errada. É interessante aqui destacar esse parágrafo único do artigo 137, que ele fala assim, ó, não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132, incisos 1, 4, 8, 10 e 11. Eu não vou trazer para vocês aqui porque é que trata cada um desses incisos, deixo para vocês aí como leitura, mas para vocês saberem que existem situações em que a pessoa não pode mais nem voltar ao serviço público, não poderá retornar ao serviço público federal, ou seja, não tem um prazo, por prazo indeterminado. Você cometeu esses atos, você não pode nunca mais voltar a ser um servidor público federal, tá bom? Então, e mais, ele não especifica nem se é servidor público em cargo de comissão ou se é um servidor público efetivo, né? Se é um cargo efetivo, ele fala que não poderá mais ser servidor público federal, tá bom? Então, questão 35 errada, vamos agora à questão 36. Olha aqui, ó. A questão 36 fala o seguinte, ó. A investidura é o ato pelo qual o agente público vincula-se ao Estado. A investidura política, está tratando aqui da investidura política, realiza-se em regra por eleição direta ou indireta, a gente tem eleição direta ou indireta, mediante sufrágio universal, né, ou restrito a determinados eleitores na forma da Constituição Federal para mandatos nas corporações legislativas e nas chefias do Poder Executivo, né? Vamos lá, pessoal. A gente tem assim, a investidura é o ato pelo qual o agente público vincula-se ao Estado. Perfeito, aqui, né? A gente tem na 8.112, né, lá no seu artigo 2º, dizendo para a gente o seguinte, ó, para os efeitos desta lei, servidor
é a pessoa legalmente investida em cargo público. Como é que a pessoa investe em cargo público, né? Ela tem que seguir, obviamente, todos aqueles requisitos, ser aprovado em prova em concurso, provas ou provas e títulos, né? Além disso, né, a pessoa tem que atender aqueles requisitos que a gente sabe, tem que ser maior de 18 anos, cumprir com as obrigações eleitorais, ter nacionalidade brasileira, entre outros requisitos que a gente já conhece, que eu já falei aqui no canal. Além disso, a gente tem outra situação. Pronto, eu sei disso aqui. Aí o servidor passou no concurso. O que mais que ele precisa fazer, né? Ele vai ser convocado. Depois de convocado, ele vai tomar posse e entrar em exercício. Então, esse cidadão vai se tornar servidor, ele vai investir no cargo público com a posse, né? Então, depois de tomar posse, ele vai se tornar, então, um servidor público. Então, é uma pessoa legalmente investida em cargo público. Beleza. Aí, ele fala aqui, né? A gente está falando o quê? Da pessoa concursada para um cargo qualquer. Só que ele está tratando aqui da investidura política. Então, essa questão aqui, ela não está tratando da 8.112 especificamente, ela está tratando da Constituição Federal, certo? Então, onde é que vai tratar dessa partezinha aqui que a gente está vendo lá na Constituição Federal? Lá no artigo 37. Mas antes de chegar no artigo 37, né, é interessante a gente ver uma coisa aqui que ele fala. Como é que se dá a investidura política, né? Porque a gente sabe que a investidura em cargo público é através de concurso, cargo público efetivo, né, de caráter efetivo. É através de concurso, prova de títulos ou, né, prova de títulos e prova escrita. Beleza. Então, ele fala aqui que para você ter uma investidura na política, um cargo político, né, realiza-se em regra por eleição, certo? A eleição pode ser direta ou indireta, né? Direta quando a gente vota diretamente naquela pessoa, indireta quando aquela pessoa que a gente votou, vota em outra pessoa para ela poder escolher aí, para ela poder escolher um outro representante para a gente, certo? Aí ele fala que coloca mediante sufrágio universal, né? O que é esse sufrágio universal? Esse sufrágio universal, ele é o pleno direito ao voto de todos os cidadãos adultos, independentemente de cor, raça, alfabetização, classe, renda, etnia, sexo, né? Salvo algumas exceções nos casos presidiários, entre outras pessoas, certo? Que não podem votar, mas esse sufrágio universal está relacionado com a universalidade da possibilidade do voto. Como ele coloca aqui, ou restrito a determinados eleitores, né? No caso, tem algumas pessoas que não podem votar, como eu já falei, aquela pessoa que está presa, né? Está dentro de um presídio, transitada em julgado, foi condenada, ela não vota, tá? Então, até cuidado com as fake news. Enfim, não vou entrar nesse assunto, né? Mas a pessoa que está presa de fato, né? Não a pessoa que está ainda aguardando a sua sentença, né? A pessoa que está presa de fato, né? Dentro da penitenciária, ela não vota, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui analisar o artigo 37. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, a mesma coisa que a gente está vendo aqui, né, no artigo 2º da 8.112, de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Perfeito até aqui, tranquilo, né? A gente sabe isso aqui já, todo mundo, artigo 37 da Constituição. Lá no artigo 14, né, antes disso aqui ainda, lá na Constituição Federal, fala o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, que é exatamente isso que eu falei, né? Que esse sufrágio universal é a capacidade, a característica de toda a população poder votar, né? Pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei mediante. Aí o voto ele pode acontecer plebiscito, referendo, iniciativa popular. A gente tem aqui no parágrafo 1º o seguinte: o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para quem que o voto é facultativo? Para os analfabetos, pessoas que não são alfabetizadas, o voto para elas é facultativo. Para os maiores de 70 anos, pessoas que têm mais de 70 anos, os seniors, né, os idosos, mais de 70 anos, e as pessoas que possuem entre 16, ou seja, maior de 16 e menor de 18. Então, a gente tem essas três situações. E vamos lá, vamos analisar então por aí. Eu falei tudo isso aqui. Será que essa questão está certa ou está errada? A investidura é o ato pelo qual o agente público vincula-se ao Estado. Perfeito. A investidura política realiza-se em regra por eleição direta ou indireta. Perfeito. Constituição, artigo 14, na forma da Constituição, para mandatos nas corporações legislativas ou nas chefias do Poder Executivo, que a gente tem também, né, no Poder Executivo, o governador do Estado, por exemplo, né? Então, essa aqui está correta, né? A gente viu aqui o embasamento
Eu coloquei até 8.112 só para mostrar que ela está intrinsecamente conectada com a Constituição Federal, tá bom? Então, 36C. Vamos agora à questão 37. Vamos analisar agora aqui, ó. A questão 37 vai tratar de remoção. A remoção, ela está relacionada lá no artigo 36 da Lei 8.112 de 90, tá? Eu já falei aqui com vocês várias vezes sobre remoção, redistribuição, e lembrem-se que remoção, ela diz respeito ao deslocamento do servidor, e redistribuição do cargo. Então, a remoção, né, ela acontece de duas formas, né? Ela pode ser de ofício ou a pedido, certo? Vamos ler aqui, então a gente vai analisar, enfim, vou dar um embasamento para vocês. Só dando uma contextualização antes. Na remoção de ofício, é o próprio interesse público que exige a movimentação do servidor. Dentro do mesmo quadro, a que pertence para outra localidade ou não. Então, o que é que a questão está dizendo? Na remoção de ofício, ou seja, aquela de ofício é no interesse da administração, que a gente tem lá no parágrafo 1º, vou dar um destaque aqui para vocês, certo? Aqui, ó, remoção de ofício, no interesse da administração. E aqui ele fala, na remoção de ofício, é o próprio interesse público, é o interesse da administração, é o interesse público, que exige a movimentação do servidor, dentro do mesmo quadro, a que pertence para outra localidade ou não. E aí, ó, a gente vai entender agora melhor. O que é a remoção? Deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Então ele fala, ó, movimentação do servidor dentro do mesmo quadro, e aqui ele fala, né, no âmbito do mesmo quadro, ou seja, dentro do mesmo quadro, mesma coisa, a que pertence para outra localidade ou não. E aqui ele coloca, né, ó, com ou sem mudança de sede. Ele só não colocou com as mesmas palavras, né, mas mudança de sede para outra localidade ou não. Então, aqui está tudo certinho, né? E, então, a 37, com certeza, né, ó, na remoção de ofício, é o próprio interesse público, certo? 37, certíssima aqui, tá correta. Só para a gente fechar essa parte aqui, porque, como eu disse a vocês, eu gosto de deixar a questão fechadinha, amarrada, para que você possa resolver outras. Se eu quisesse só chegar aqui e dizer, 37 AC, aí, né, não teria muita graça. Você podia pegar, entrar lá no site do INSS, da banca, do CESP Sebrasp e olhar qual é o gabarito, né? Se não tiver um comentário aqui, eu acho que nem é tão válido assim, tá bom? Então é por isso que eu gosto de trazer aqui os comentários. E se você está gostando dos comentários, está gostando da resolução, aproveita agora para se inscrever no canal, para deixar também o seu like, né? Deixa o seu like e, né, clique no sininho, porque clicando no sininho eu gosto de fazer as lives de vez em quando, então eu trago lives para cá e você vai poder receber essas lives aí em primeiríssima mão, né? Quando eu estiver fazendo a live, você já recebe. E outra coisa também, né, se você quiser me seguir lá no Instagram, o @MarquesCruz. Veja que eu coloquei meu nome aqui, ó. Aqui tá, professor Marques Cruz, é lá, @MarquesCruz. Então, você pode me seguir lá no Instagram também, que a gente pode bater um papo, às vezes tem uma questão, quer discutir uma coisa, quer mandar uma foto, você manda lá pelo Instagram, que fica mais prático, né, de responder às vezes, mas aqui também eu respondo, tá? Então, deixa aqui o seu comentário. Então, deixa aqui se é a primeira vez que você está fazendo INSS, ou então qual é o outro concurso que você vai fazer além desse, para a gente se conhecer, a cidade que você está falando. Vamos bater um papo aqui, estou à disposição para a gente se conhecer e poder trabalhar da melhor forma possível aqui, todo mundo junto. Então, vamos lá, fechando essa parte da remoção. Olha aí. A remoção, ela pode acontecer, como eu falei, no interesse da administração, tá aqui no inciso 1, né? Ela pode acontecer a pedido, que pode ser a critério da administração, mas existe uma outra situação que é a pedido, que ela independe do interesse da administração. Aí você, vixe, existe uma situação em que eu peço e não importa o interesse da administração, né? Então, existe situação. Quais são essas situações? A gente tem a primeira, que é para acompanhar cônjuge ou companheiro, né? E esse cônjuge ou companheiro também servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes da União. Pode ser do Estado, do Distrito Federal, do município, enfim, pode ser federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, do município, desde que essa pessoa tenha sido o quê? Deslocada no interesse da administração. Então, ó, se você é casado, você é companheiro de uma pessoa, essa pessoa é servidora pública, independente da esfera, você pode ser deslocado para acompanhar essa pessoa. Essa remoção ela pode acontecer mesmo sem interesse da administração, dentro dessa condição que eu acabei de colocar aqui na alínea A. Vamos agora entender a linha B.
por motivo de saúde do servidor, certo? Então o servidor está passando por um problema de saúde, ou mesmo o cônjuge do servidor, ou o companheiro, ou o dependente, né? Desde que esse dependente viva às expensas do servidor e conste aonde? No seu assentamento funcional. Então você, quando se torna servidor, você tem lá o seu assentamento funcional e você vai informar quais são as pessoas que dependem de você. Logicamente que isso está condicionado à comprovação por junta médica oficial, né? Não quem está no seu assentamento funcional, mas a condição de saúde do servidor, do companheiro, cônjuge ou de pessoa que viva às suas expensas, tá bom? Então, tem essa situação. E a última situação é em virtude de processo seletivo promovido, né? No caso, as instituições, algumas que possuem editais que acontecem, né, rotineiramente, anualmente, às vezes semestralmente, às vezes prazos indefinidos. E no caso, quando você passa por um processo seletivo, né, promovido pela própria algumas instituições, você foi aprovado dentro do número de vagas, então você também tem direito, né, a fazer participar dessa remoção e você mudar da sua unidade para outra dentro, né, no âmbito do mesmo quadro, com mudança de sede, tá bom? Então muita gente faz isso para poder ficar mais próximo da família, mais próximo da sua cidade natal, mais próximo dos amigos, porque uma cidade é melhor que a outra. Você tem ali um órgão federal, aí você quer migrar de um para o outro, é possível, né? Nos institutos federais a gente tem muito essa questão, a gente vê muitos colegas aí que mudam, tá no interior, quer vir mais próximo da capital, então acontece isso. E agora, a última questão. Essa última questão, ela trata da punição administrativa, certo? Vamos ler e aí eu vou mostrar para vocês aqui os artigos que embasam a questão. A punição administrativa do agente público depende do processo civil ou criminal a ser instaurado pela falta disciplinar. Vamos lá, ele está falando aqui, a questão trata de punição administrativa. Administrativa significa dentro da administração. Ela não subiu para a esfera civil, criminal, ela está dentro da administração, vai ser resolvido tudo dentro da administração. Então ele fala, a punição administrativa do agente público depende do processo civil ou criminal? A gente já sabe que não, né? Porque o processo administrativo resolve-se dentro da administração. E eu vou trazer para vocês aqui, né, alguns artigos que vão trazer esse embasamento para a gente. Eles não vão tratar diretamente, assim, de uma forma muito clara, mas vai dar para a gente entender aqui, certo? Como que isso é trabalhado. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, enquanto servidor, você, dependendo da natureza da infração do exercício irregular da sua atribuição, você pode responder em todas as esferas, civil, penal, administrativo. Lógico, se você está lá na atribuição do seu cargo, por exemplo, no meu caso eu sou um professor, e de repente eu cometo um crime, aconteceu alguma coisa lá e eu de repente cometi um crime com uma pessoa lá. Eu tenho que responder penalmente, eu não vou responder administrativamente, né? Se eu cometi um crime de fato. Então, dependendo desse crime, ele pode ser também na esfera civil ou penal, depende da natureza do crime. Se for uma coisa mais leve, mais branda, vai ser respondido somente administrativamente, tá bom? Então, a gente tem, né, essas três situações, civil, penal e administrativamente. Então, vamos lá. No artigo 122, ele fala, a responsabilidade civil decorre de ato omissivo, ou seja, é quando você faz porque você quer, né? Um ato omissivo é um ato que ele não pode acontecer involuntariamente, ele só pode acontecer por sua vontade, né? Ou comissivo, né? Desculpa, o omissivo é aquele que você se omitiu, né? O ato omissivo é aquele, eu falei o comissivo primeiramente. Então, o ato omissivo é aquele que alguma coisa errada, algum crime aconteceu porque você se omitiu, né? Você deixou de fazer uma coisa e aconteceu um crime. A outra situação, né, o comissivo, é quando você faz porque você pensou em fazer aquilo, você pensou e você executou, certo? Então, esse é o que? É o comissivo, né? O comissivo é quando é uma coisa que não aconteceria naturalmente, você teve que pensar, agir para que ela pudesse acontecer, certo? Então, o comissivo aqui não depende do acaso, e o omissivo é quando há uma omissão. O doloso ou culposo, né, que resulte em prejuízo ao erário, né, ou seja, aos cofres públicos ou a terceiros. No artigo 123 fala o seguinte, a responsabilidade penal, a gente falou aqui da civil, a penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade, ou seja,
Se for um crime que ele está dentro da esfera penal, vai ser uma responsabilidade penal que vai abranger aqui sobre o servidor, tá bom? No artigo 124, a responsabilidade civil administrativa, então a gente junta os dois agora, né? Civil administrativa, resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. E a gente tem 125, as sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, ou seja, no final elas podem se combinar, sendo independente entre si. Então, a punição administrativa do agente público depende de processo civil ou criminal? Não, elas são independentes entre si, tá bom? Então, aqui no artigo 125, a gente tem o artigo que eu acho que mais se aproxima do que responde a questão 38 para a gente, né? Então, ele fala, a punição do agente público depende do processo civil ou criminal ser instaurado pela mesma falta disciplinar. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes. Então, não depende, né, entre si. Ou seja, essa aqui está errada. E agora, só para a gente terminar aqui, o artigo 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria, tá bom? Então, pessoal, a gente viu aqui algumas situações, né, algumas questões que costumam cair, né, das outras provas que eu já resolvi. Chegando nessa aqui, já é a quarta prova que eu estou resolvendo aqui de provas anteriores do INSS, específico da 8.112 e algumas de Constituição Federal. E eu estou vendo que cai, o que está caindo bastante aqui. Então, até as anotações aqui para vocês. Ó. Artigo 117, que vai falar das proibições, né? O artigo 116, que vai dizer o que são os deveres do servidor. Esse também da duração do concurso, né? Que a gente viu lá no artigo 142, inciso 2, que fala que são 2 anos. Como é que acontece a investidura do servidor público? Ela acontece com a posse. Lá no artigo 7º da 8.112 também já caiu em provas anteriores, certo? A mesma coisa acontece também para redistribuição e também essa situação que eu falei de remoção. Ela já vem caindo aí em outras provas. A acumulação de cargo também vem caindo bastante, né, nas provas anteriores, então recomendo que vocês vejam. Além dessas situações que eu coloquei nesse vídeo agora, então eu recomendo que vocês vejam essa playlist que tem também do INSS, que eu já deixei salva aqui. Eu não estou deixando o link aqui, estou deixando da 8.112, que você pode acompanhar todos os vídeos que eu já venho gravando sobre essa lei, né? Uma lei muito extensa, né? E com muitas nuances, muitos detalhes, mas que eu venho trazendo aqui para vocês de forma bem detalhada, com muita resolução de questões. Tem lives, tem vídeos explicando, então tá bem legal, tá bem bacana. Músicas também para poder memorizar, dentre várias outras técnicas que eu venho trazendo aqui para vocês. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau!